Bom, a gente já está aqui conosco para dar início aqui às conversas, às nossas entrevistas na edição desta quarta-feira, o jornalista e escritor Marco Antônio Monteiro. Marco Antônio, bom dia. Bom dia, Anderson, e bom dia a todos os amigos do Faixa Livre. Marco, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Já há bastante tempo a gente tentava fazer esse papo contigo. Uma alegria contar contigo novamente aqui no nosso programa para a gente falar um pouco do cenário político que, desde a última vez que a gente conversou para cá, a situação piorou muito, viu, o Marco Antônio, por diversos motivos, né? Por conta, obviamente, de uma série de escândalos aí que surgiram, do CPMI, do INSS, essa situação envolvendo os aposentados também, esse caso do Banco Master, que acaba relacionando aí, ligando figuras dos três poderes a um escândalo de fraude bancária, enfim, mas também por conta desse calendário eleitoral que está se aproximando. Estamos aí há pouco mais de 6 meses das eleições presidenciais e o que a gente vê é aquela vitória que era dada como certa do presidente Lula já ficando sob risco diante do avanço da extrema-direita, do novo avanço da extrema-direita, representada agora pelo Flávio Bolsonaro, que eu já até avisei aqui para os nossos espectadores que eu só vou chamar esse personagem de Bolsonaro. Não dá para a gente deslocar do que representa essa figura chamando de Flávio, não. É mais um Bolsonaro que está concorrendo à presidência da República e ali muito próximo do Lula nas pesquisas de intenções de voto, em algumas até numericamente à frente, numa eventual disputa de segundo turno. Marco, eu queria uma análise tua sobre esse quadro político intrincado no nosso país, com o governo Lula agora enfrentando todos esses problemas, uma gestão que se caracterizou ao longo desses 3 anos de mandato como neoliberal, pelo menos na minha avaliação. Muita gente diz que é um governo de centro-esquerda, eu discordo frontalmente, acho que é um governo de centro-direita, mas enfim. Como é que você avalia o momento político que o país atravessa e, principalmente, essas dificuldades que o governo Lula vem enfrentando aí há pouco mais de 6 meses das eleições presidenciais? O Anderson, acho que a gente tem que voltar um pouquinho para explicar esse quadro duro que vai ser 2026, o que foi 2022, né? Nós tínhamos a extrema-direita no poder, foi uma eleição muito dura, muito difícil. Acho que houve todo um processo de união de diversos setores, né? Da esquerda a setores da centro-direita, para que houvesse aquela vitória muito apertada. E a vitória era muito apertada porque você enfrentava, além de tudo, a máquina do governo. O Bolsonaro usou muito a máquina do governo naquela reta final. Agora, só a máquina do governo não explica isso. Na verdade, você tem, nos últimos 10 ou 12 anos, uma fixação no campo ideológico brasileiro da extrema-direita, né, que engoliu chamada centro-direita, engoliu a direita, né? Isso foi sendo claro a partir ali, a campanha do Aécio em 2014, que perdeu para Dilma, já foi uma campanha que ia na direção da extrema-direita e a partir dali a extrema-direita engoliu completamente esse chamado setor de centro, que sempre foi centro-direita, na verdade, aqui no Brasil. Então, isso já era muito claro. O que eu acho que aconteceu é que eu acho que todos nós reconhecemos, ninguém aqui é maluco de reconhecer as limitações institucionais que o governo que saiu da eleição de 2022 tinha, com o Congresso muito ruim, com todo esse aspecto de mercado financeiro, de mídia, tudo isso. Só que a gente sabe, o Poder Executivo pode muito, né? Não pode tudo, mas pode muito. Era possível enfrentar com mais rigidez esse processo. E, na verdade, o que a administração do PT me pareceu repetir um processo como se a gente estivesse enfrentando 2002 ou 2006, né? Estivesse enfrentando aquela oposição de centro-direita do PSDB com aqueles setores mais liberais, mais reacionários, mas é uma situação diferente. 2022 não tem a mesma situação na sociedade brasileira de 2002. Então, você precisava ter um governo muito efetivo, sabendo dos seus limites, reconhecendo, ninguém é maluco para passar dos limites possíveis, mas esticando a corda. Isso não foi feito. Não foi feito e começou na opção da equipe econômica. Foi uma opção. No outro dia, o Fernando Haddad deu uma entrevista ao Breno Altman e teve uma pergunta do Breno, que é a pergunta que geralmente não se faz a ele. Porque se justifica a taxa de juros dentro da história do mercado, é que o Banco Central tem por obrigação
correr atrás do centro da meta, de 3%. Esse centro da meta de 3% é praticamente inexequível aqui no Brasil, é muito difícil. Se você pegar desde a implantação do Plano Real, a partir de 95, né, 94, não conto que tinha até metade do ano de inflação muito alta, você praticamente, na faixa de 3%, você tem pouquíssimos anos. O Brasil é um país, por todas as suas características econômicas, para ter uma inflação controlada na faixa de 4% a 5%. Ora, quando no governo Temer, o Conselho Monetário Nacional colocou em 3%, colocou exatamente para isso, para ser uma taxa inexequível e que o Banco Central iria ter que apertar os juros. O que precisava basicamente fazer ali? A primeira reunião do Conselho Monetário Nacional são dois do governo contra o Campos Neto, era a Tebet e o Haddad contra o Campos Neto. É dizer o seguinte, olha, o centro da meta passa de 3% para 4%. Não precisava nem ter 1,5% de mais, podia ser 1%. Ou seja, você podia variar até 5%. Isso estaria dentro da normalidade do Plano Real, tirando os anos em que houve algum problema econômico e a inflação estourou. Mas entre 4% e 5% seria muito mais fácil. Não. O governo optou, dentro desse acordo com o mercado financeiro, de não só ter o arcabouço fiscal, mas estabelecer que a meta de inflação continuava em 3%. Isso dá todo o argumento para o Banco Central, que a gente sabe que muda Banco Central, muda governo e continuam os mesmos interesses do mercado financeiro ali, para arrochar cada vez mais a taxa de juros. E foi o que aconteceu, porque é sempre a desculpa de todos os economistas dizer, tem que perseguir o centro da meta. Não, mas a inflação terminou em 4%, 3,9%, não, mas o centro da meta é 3%. Então, os recados iniciais eram de um governo de muita conciliação, com uma base da sociedade não está mais na conciliação. A extrema-direita não quer conciliar. Eu fico, às vezes, admirado que as pessoas dizem assim, mas como é que pode 40% da população, 45% da população vota em alguém que é golpista, alguém que defende tortura, porque essa base foi conquistada para isso. Na verdade, ela quer isso. Essa base é decepcionada com a parte das Forças Armadas que não embarcaram no golpe. Eles acham que foram traídos por parte das Forças Armadas. Então, essas pessoas querem isso. E você, para reverter isso, se você tem uma sociedade em que 35%, 40% está de um lado, 35%, 40% está do outro, aquela faixa da metade, como é que ela é conquistada? Ela é conquistada se você, por exemplo, na base popular, você faz realmente um governo que diga, isso aqui mudou, isso aqui está muito diferente. E não foi. Isso não quer dizer, Anderson, que a gente não reconheça os avanços, que esse governo não tem, até mesmo nos resultados, por mais, às vezes, modesto em algumas áreas, é muito melhor do que a fila do osso do Bolsonaro, do que o entreguismo do Bolsonaro, do que o desastre de governança que é o governo Bolsonaro. Mas, para a população que não é politizada, espera resultados, precisava mais, precisava ter avançado mais, precisava ser muito claro. E mais, precisava fazer o enfrentamento político. A opção foi não fazer. É bom lembrar que logo no início, inclusive ontem, na discussão do Ministério, foram procurar o Paulo Pimenta, porque o Sidônio teria feito críticas à comunicação. Ele falou, mas foi sugestão do Sidônio a frase união e reconstrução, e que nós não deveríamos, não foi minha orientação, foi a orientação do governo, nós não deveríamos radicalizar. Foi essa a opção. Só que, ao longo do tempo, com os desgastes que qualquer governo tem, e com os resultados, a partir de arcabouço fiscal, a partir de taxa de juros dessa altura, você teria, obviamente, um resultado melhor do que Bolsonaro no geral, porque você tem realmente algumas políticas sociais que são implementadas, mas não é nada excepcional. Ou seja, a população não está entusiasmada com o governo, né? A população, uma parte da população reconhece que é um governo melhor do que Bolsonaro, mas não é entusiasmante. E eu lembro o seguinte, eu lembro um pouco de uma fase que foi ali entre 2007, 2008, depois teve aquela crise de 2009, 2010, 2011. Havia uma efervescência na população, principalmente na área popular, de acesso aos produtos. Você lembra da tal história de redução de IPI para máquina de lavar, geladeira e tal? Era um enxame, as pessoas compravam, as pessoas conseguiam tal. Não existe isso hoje. Existe uma melhora na situação do emprego, tem mais emprego, mas existem as famílias muito endividadas e empresas muito endividadas. Não existe essa sensação de bem-estar na sociedade que existia antes.
E nós vamos enfrentar uma eleição sem essa sensação de bem-estar e com uma extrema-direita muito mais politizada do que era, na época, enfrentar o PSDB em 2010, por exemplo. Então, eu acho que foi algo que o governo quis enfrentar uma situação dentro da conciliação como se fosse uma situação normal. Dá para melhorar um pouco a economia, dá para melhorar a situação e dá para conquistar uma maioria. Não dá. Talvez dê na situação do desespero, de todo mundo se unir para evitar que um Bolsonaro volte, tal, mas é uma eleição muito apertada. E o problema dessas eleições apertadas é que você pode até ganhar a presidência da República, mas, eventualmente, você continuará tendo um Congresso muito ruim, porque se você não politizou a população, se você não estimulou a população, a chance de na base, o cara votar no deputado federal, estadual, que está por ali fazendo o clientelismo, é muito grande. Então, eu acho que, na verdade, não houve a visão. A visão foi de que era possível fazer uma normalidade no Brasil sem rompimento. É sempre a história do queremos fazer um governo do ganha-ganha. O governo do ganha-ganha, você pode ter uma coisa do muito curto prazo, que em algum momento alguém diz que vê que não está ganhando, né? Ou seja, você aumenta a base salarial constantemente, o capital olha e diz, isso aqui não é bom. Aí, para agradar o capital, você faz taxa de juros, faz arcabouço fiscal, faz não sei o quê. Ou seja, o resultado é que o Brasil cresce muito pouco. Você tem um crescimento, como se prevê para esse ano, 1,8, vamos dizer que não seja, que o governo acerte, seja 2,1, 2,2. É muito pouco para um país como o Brasil. Por quê? Nós tivemos até crescimentos melhores, quando se fala de crescimento, tem que lembrar o seguinte, no primeiro ano nós tivemos a PEC da transição, que foi fundamental para injetar dinheiro na economia, e no segundo ano teve a PEC dos precatórios, que liberou 90 bilhões para o governo poder pagar os precatórios e girar esse dinheiro na economia. Quando você chega no terceiro ano, que é basicamente, com todos os furos que ele tem, o arcabouço fiscal, você já diminui com essa taxa de juros. No quarto ano, ou seja, ao contrário das eleições anteriores, do governo Lula, que você chegava no quarto ano subindo, nós estamos chegando no quarto ano descendo ou estabilizados muito embaixo. Então, eu tenho a impressão que foi algo que foi plantado, né? A visão de que era possível ser a história do governo paz e amor, e não era mais possível, porque a sociedade não é mais assim. Nós vamos enfrentar uma eleição difícil. Acho que acho que o Lula ainda é o favorito na reta final. Essas pesquisas de primeiro trimestre até abril, em geral, são pesquisas que favorecem sempre mais oposição. Eu lembro de vários episódios do Serra na frente, em 2010, depois do Aécio na frente, em 2014, que é um período que você não tem campanha eleitoral, a mídia é muito pró-setores liberais, você tem uma possibilidade da oposição aparecer melhor no início do ano. E depois você tem o governo com toda a sua máquina, toda a campanha eleitoral, que aí você começa a questionar o adversário, tudo isso. Mas eu prevejo uma campanha muito difícil, muito acirrada, porque não se mudou. Não há mudança, por exemplo, você olha para Santa Catarina, no Paraná, você achar que você vai diminuir o resultado que houve há 4 anos atrás. Não vai, né? Então, é uma eleição muito dura, e que chega... A minha preocupação é que não existe setor à esquerda, né? Não existe setor à esquerda, né? Na verdade, hoje você tem candidaturas de extrema-direita. Quando o Caiado se apresenta como algo que pode ser moderado, você imagina para onde foi esse país, né? Você tem Caiado, você tem Flávio Bolsonaro, você tem lá um candidato do MBL, você tem essas coisas todas, e do outro lado é como se fosse quase de setores mais democráticos da centro-direita para lá. Só que esses setores todos, que aí está a esquerda todo aí, estão caminhando neste momento para uma eleição importante em que é quase que a rejeição ao Bolsonaro, mas não é entusiasmo pelo governo, né? Então, acho que isso é um fator que vai ter que ser muito trabalhado agora a partir de abril, maio, porque é preocupante, porque o setor do lado de lá vai estar entusiasmado, né? O setor quer de qualquer maneira tentar reverter o resultado, porque se reverter o resultado é avalanche, ao contrário desse lado de cá.
que faz essa coisa, paz e amor, aos pouquinhos, não. Lá de lá, a primeira coisa que é libertar Bolsonaro, impeachment no Supremo Tribunal Federal, é mudar rapidamente, de forma muito forte, a correlação de forças. E eles farão isso se ganhar. Não tem dúvida disso. Até o próprio Ronaldo Caiado aí, que se coloca como uma terceira via, ou tenta se colocar, ele já disse que o primeiro ato dele vai ser anistiar os golpistas lá do 8 de janeiro, enfim. O Marco Antônio, fato é que a gente tem um quadro de endividamento para lá, de preocupante, como você muito bem registrou aqui para a gente, um nível de precarização no mercado de trabalho avassalador e cada vez maior, é o que a gente percebe pelas análises, e o governo segue colocando a culpa dos problemas na comunicação. Eu queria uma análise tua rápida a respeito disso. O que você caracteriza como o principal problema para essa perda de popularidade do governo? Porque a grande questão é que não é só o Flávio Bolsonaro que está chegando ali nas pesquisas de intenção de voto. Há uma perda de confiança dos brasileiros nesse governo, especialmente dos jovens. O que você acha que esse governo não conseguiu emplacar e agora, nesse momento, às vésperas das eleições, há pouco mais de 6 meses do processo eleitoral, perde popularidade cada vez mais? Olha, eu acho que é esse processo que a gente foi fazendo ao longo do tempo, como se nós estivéssemos há 20 anos atrás, né? Você tocou num ponto que é a chamada precarização. É um processo que começa há muitos anos atrás e que tem que ser revertido. Só tem uma solução, é uma reindustrialização brasileira, um investimento nos setores estratégicos. E quando você deixa à mercê do chamado mercado toda essa comunidade que está entrando no mercado de trabalho, ou seja, é um processo de uberização, é um processo de terceirização. Vai lembrar a barbaridade que há alguns anos atrás o Supremo Tribunal Federal fez. Aliás, a gente tem que lembrar, o Supremo Tribunal Federal teve todo um papel importante na questão do golpe, na questão de manter minimamente esse processo democrático que nós conhecemos, mas quando você chega em questões econômicas, 90% das vezes decide a favor do capital mais especulativo. O Supremo Tribunal Federal, há poucos anos, votou a possibilidade de terceirização, inclusive na atividade fim, coisa que não existia, né? É bom lembrar o seguinte, quer dizer, uma fábrica, uma emissora de rádio, uma emissora de televisão, qualquer um, você podia terceirizar a limpeza, não era atividade fim, podia terceirizar alguma manutenção, mas os empregados que fabricavam aquele produto, que representavam o produto final, tinham que ser funcionários da empresa. Isso foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. A ampliação da precarização deixa todo mundo à mercê, hoje, ou de grandes plataformas, ou de grandes empresas multinacionais, desse processo que vai se tornando um rebaixamento de salários e de direitos. Isso não foi enfrentado pelo governo. Agora, nessa reta final, é que se fala da história da situação das plataformas, da situação do pessoal, por exemplo, que faz entrega de Uber Moto, de iFood, de tudo isso, na reta final do governo. Isso podia ter sido visto, implementado, se forçar uma pressão política sobre o Congresso desde o início. Esse pessoal que tem pouca política cultural, tem pouco incentivo de emprego formal e que termina na mão das plataformas e dessas multinacionais num nível de exploração altíssimo, faz com que você ache que é tudo igual, quer dizer, olha, era ruim, mas continua ruim, então por que eu vou ter algum entusiasmo? Porque você falar sobre golpe e democracia para alguém que, na verdade, no dia a dia, né, não recebe nenhum benefício da chamada democracia, que é absolutamente explorado, isso fica algo muito distante. Então, eu acho que essa precarização foi um fator fundamental que o governo não olhou. Isso faz um efeito agora muito forte, porque cada vez mais, você tem a entrada na política, no voto, de gerações que estão chegando e cá para nós, não conheceram teoricamente, aquele Lula de 2010, que saiu com 80%. Isso tem 15 anos. Ninguém que tenha 25 anos para baixo lembra que tinha 8, 9, 7 anos em 2010. Não lembra disso.
Tem uma realidade que é a realidade da crise dos anos 2010, a passagem de impeachment de Temer, de Bolsonaro e de Lula agora. Quando ele olha e não vê grande mudança na vida pessoal dele, na dificuldade, olha, Anderson, as grandes metrópoles, hoje eu diria que você tem uma possibilidade de qualidade de vida menor nas cidades médias e pequenas. Na periferia das grandes cidades, é uma vida muito dura. Não é só a questão da segurança, é transporte, é saúde, é educação, porque uma coisa é você usar o serviço público, seja de saúde, de educação, nas regiões melhores de cada grande cidade. Né? A Zona Sul do Rio, os postos de saúde funcionam bem. Em alguns bairros da Zona Norte do Rio, os postos de saúde funcionam relativamente bem. Né? Mas a periferia, as cidades da periferia têm uma vida extremamente sacrificada. Quando você conhece as pessoas que têm que sair, por exemplo, se for dar um exemplo aqui de Rio de Janeiro, pessoas que saem de Mesquita, as pessoas que saem de Belfort Roxo, que têm que trabalhar no centro do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, é um grau de sofrimento a ida, a volta, e fora o que tem que enfrentar na sua cidade, que é uma cidade periférica, em termos de saúde, de educação, de segurança, é algo que, no fundo, a pessoa não vê muita diferença no que mudou em Brasília, o que deixou de mudar em Brasília. O salário mínimo teve um reajuste real acima da inflação. É verdade, é bom que tenha, mas isso é pouco dentro da necessidade que existe. Isso é que eu acho que o governo Lula, reconhecendo melhoras efetivas em relação ao Bolsonaro, mas ele não percebeu que a situação do Brasil era uma situação diferente, de um grau de sofrimento muito grande e já de uma penetração, que aí você vai de extrema-direita, de setores religiosos conservadores, muito consolidada no campo, muito consolidada em relação ao que houve no passado. Não existem mais comunidades eclesiais de base, não existe aquele trabalho que foi feito há 30, 40 anos, que você, cá para nós, vamos ser claros, em 1989, quando o Lula ficou à frente do Brizola por 0,5%, esse 0,5%, até mais do que isso, claro, mas esse 0,5% foi fundamental o trabalho que as comunidades eclesiais de base tinham no interior do Brasil, na periferia da cidade, coisa que o Brizola não tinha, era muito concentrado no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, onde tinha uma votação extraordinária, mas o PT tinha já essa penetração, que era uma penetração, claro que não era uma penetração para ter 40% dos votos na época, não, mas era uma penetração que conseguia ter, a cada cidadezinha pequena lá onde você achava que não tinha voto, apareciam lá 10% dos votos. Isso foi fundamental. Esse trabalho mais progressista religioso desapareceu, hoje é extremamente minoritário. Você vê, a máquina conservadora religiosa é uma máquina hoje muito forte. E você soma a falta de mudança econômica para essa população mais jovem e da área popular, com essa penetração religiosa e com o não apostar na politização, aí eu acho que você tem um caldo de cultura que explica um pouco isso. É possível reverter alguma coisa? Mas sem esperança de que a gente tenha uma facilidade na eleição. A eleição vai ser muito dura porque há setores que você não vai conquistar em 3 ou 4 meses antes de outubro. Essas igrejas neopentecostais cada vez mais fortes diante da falta de horizonte para as pessoas aqui no nosso país, diante de governos que apenas reproduzem a mesma lógica, com diferenças ali de estratégia, enfim. Marco, a grande questão é que o Lula ele aposta na continuidade para essas eleições presidenciais. Ontem ele anunciou, inclusive, a escolha de Geraldo Alckmin para seguir como vice-presidente na chapa que vai disputar o pleito em outubro. Geraldo Alckmin, do PSB, vai ter que se desincompatibilizar, deixar o Ministério, o MDIC, da Indústria, Comércio, Serviço, até o próximo dia 4. Talvez hoje mesmo ele já faça essa substituição. Pelo menos, inclusive, parece que são 18 os ministros, pelo menos, que vão deixar os seus cargos no governo para disputar as eleições, seja para governos, para estados, enfim. Eu queria saber se você considera essa uma boa escolha do Geraldo Alckmin seguindo como vice, lembrando que surgiu aí a possibilidade, em algum momento, de o vice ser do MDB, falou-se ele até no PSDB. Essa semana a gente comentou de um dirigente petista em São Paulo que sugeriu o nome de Gilberto Kassab como vice
para a chapa do Lula para as eleições desse ano, o Gilberto Kassab, que é presidente do PSD, e que anunciou há poucos dias o nome do Ronaldo Caiado aí como pré-candidato à presidência da República. Eu queria a tua observação, a tua análise sobre essa escolha do Geraldo Alckmin para seguir como vice na chapa do Lula. Eu acho que não tinha como fazer diferente. Qualquer escolha de MDB e PSD seria um desastre completo e anunciado. O PSB se transforma quase que no PSD sem bolsonaristas, né? Ou seja, cabe tudo dentro do PSB hoje, né? De Partido Socialista só tem um nome, porque é uma legenda que cabe todo mundo que não tenha para onde ir, não pode, por sua história, por suas posições, ir para o PT, vai para o PSB para ser linha auxiliar do governo. O PSD, que também é esses partido ônibus, que sobe todo mundo, mas aí sobe bolsonarista também, sobe pessoal de extrema-direita, tal, dependendo do estado. O PSB faz essa coisa de ser a linha auxiliar, então cabe todo mundo, né? Eu acho que não havia muita escolha, né? Não teria como ir para um nome mais progressista, porque não tem no mercado, né, que fizesse alguma diferença. E o Geraldo Alckmin é aquela coisa de não mudar para não ter dor de cabeça ali. Quer dizer, não é que você ganhe voto, você talvez deixe de perder ou de ter uma crise. Imagina você ter vice de MDB, sendo que o MDB, em metade dos estados, vai apoiar a candidatura do Bolsonaro. A mesma coisa do PSD. Não tinha nenhum sentido. Eu não sei de onde algumas pessoas do PT tiram essas conclusões que só atrapalham, que não levam a lugar nenhum. Eu vejo esse processo do Lula de tentar fechar espaço é um pouco de fazer as contas, literalmente fazer as contas de onde eu vou perder, eu tenho que perder de menos, e onde eu ganho, eu tenho que manter mais a diferença que eu tinha em 2022. Eu acho que é um pouco isso. Acho que São Paulo, pela fraqueza do Tarcísio, acho que continua, claro, é governador, tem todo o favoritismo na mão, tem interior e tal, mas o Tarcísio é um candidato ruim, né? Ele fez um governo ruim em São Paulo. Então, há a possibilidade de você manter uma postura eleitoral relativamente boa. O que é São Paulo? São Paulo é a postura boa, você perder de pouco, né? Ganhar na capital e na região metropolitana, perder no interior e ter uma diferença pequena, que foi o que aconteceu na eleição passada. Ganhar apertado em Minas, tentar perder de menos no Rio de Janeiro, lavar no Nordeste e diminuir alguma diferença no Sul. Essa é a conta. A gente não tem grandes virados. Se você me perguntar aonde você pode ter de tudo isso um resultado, talvez, até um pouco melhor, é São Paulo. Pelo fato de Tarcísio ter feito um governo ruim. O governo Tarcísio é considerado um governo ruim, que vai se sustentar na máquina, vai se sustentar no bolsonarismo, vai se sustentar no interior do Estado. Mas é um governo ruim que pode ter surpresas ruins para a candidatura do Flávio Bolsonaro, pelo fato de Tarcísio ter feito um governo ruim. Mas ainda é o favorito com tudo que a gente conhece de São Paulo. Mas lembrar que em São Paulo o Lula ganhou na capital. Isso é fundamental para diminuir uma diferença no estado. Você não pode sair de São Paulo com 10 milhões de votos a menos, 8 milhões de votos a menos. Não pode. Se sair com 2, você é compensado, né? Compensa ganhando apertado em Minas, dando uma lavada na Bahia, você já compensou São Paulo. Você não pode perder por 8 milhões de votos em São Paulo. Isso é fundamental. Acho que o Alckmin é um pouco essa história de não vamos mexer muito, o Haddad pode fazer uma campanha boa para ter voto em São Paulo, pode garantir um palanque forte e vamos em frente. Aqui no Rio de Janeiro, aquela história. Eu acho que aqui é uma diferença, porque não adianta você falar que o Eduardo Paes é favorito. O Eduardo Paes tem voto de bolsonarista, né? Então não é aquela coisa vinculada a votou no Paes, votou no Lula. Não, longe disso. Então, no Rio também eu acho que tentar ter se aproximar, ter uma derrota menor. É isso que eu vejo o panorama. É um panorama difícil, porque a gente, como sempre, a gente não politiza. Você há pouco tempo falou da história da comunicação, acho muito engraçado, porque eu já trabalhei em governo, e sempre que você tem crise e problemas, as pessoas acham que a solução é a comunicação, né? Ou seja, falta política, falta, às vezes, resultado,
falta todo um trabalho de campo e o problema é a comunicação. Não, se você fizesse uma comunicação melhor, se fosse assim, todo mundo que está no governo, ninguém perdia a eleição, porque tem mais recursos, tem mais dinheiro, faz a comunicação melhor, ganharia a eleição. Não é isso. Você tem política, você tem a vida das pessoas, né? Então, antes era o Paulo Pimenta, agora é o Sidônio, quando, na verdade, você não discute a questão de governo. O Anderson, eu acho incrível o seguinte, a gente pode falar dos 6 anos desastrosos de Temer e Bolsonaro, mas a verdade é que de 2003 até agora, tirando esses 6 anos, a centro-esquerda, o PT, seja lá como a gente queira definir, esteve no governo. Você termina esse período sabendo que nós temos que ainda importar 30% de diesel, 10% a 15% de gasolina e 20% de GLP. Gente, desculpe, isso é algo que não podia estar assim. Você pode dizer, não, mas o governo Temer e Bolsonaro venderam 2 ou 3 refinarias, atrasaram as obras das que estavam. Tudo bem, gente, mas a gente tem 20 anos disso. Isso é algo inadmissível que você exporte, produza petróleo cru. Hoje o Brasil produz mais de 3 milhões de barris por dia. E, nesses anos todos, você continue, que é algo que é risco para o seu país, dependendo de diesel importado, de uma parte de gasolina importada, menor, é verdade, e de GLP importado. Quando você chega nesse ponto, é porque as questões estratégicas do Brasil não foram tratadas de forma estatal. Né? Nem reverter a privatização da BR Distribuidora foi revertido. O que aconteceu agora, Anderson, eu estava falando isso há meses, a Petrobras vem há 2 anos diminuindo o preço da gasolina que sai para as distribuidoras. E o preço só aumenta. Você pode argumentar, aumentou o ICMS. Não, mas não era isso. Já é época que não tinha esse ICMS aumentado, não tinha nada. Ou seja, durante 2 ou 3 anos, as distribuidoras, os postos, foram aumentando a margem de lucro. Aí o governo disse assim, mas eles venderam a BR Distribuidora. Como não pode fazer nada? Por que não pensou nisso antes? Porque numa boa. Vamos dizer o seguinte, olha, eu não posso enfrentar nada, não posso enfrentar mercado financeiro, não posso enfrentar nada, mas eu tenho que fazer um símbolo forte. Por que não reestatizou a BR Distribuidora? Isso é possível. Indeniza, bota lá a indenização para pagar imprecatório em 10 anos, indeniza e recompra a BR Distribuidora, recompra a refinaria de Mataripe, na Bahia. Aliás, eu tenho parentes na Bahia, é um absurdo, é absurdo. Junto com a outra refinaria privatizada de Manaus, são os combustíveis mais caros, porque é refinaria privada e vai aumentando, e vai aumentando. Então, essa falta de ação também se reflete na despolitização. Fernando Haddad deu uma resposta sobre Sabesp no outro dia, não foi no Breno, não, foi numa outra entrevista que eu quase caí da cadeira. Sim. Que o senhor foi governador, a Sabesp foi privatizada e tal. Não, tem que privatizar o primeiro. Nós respeitamos contratos. O que é isso? A privatização da Sabesp é um escândalo financeiro. Os bancos ganharam. Foi reduzida o valor da ação para venda, ou seja, cada banco, e o banco podia dizer, olha, o governador podia dizer, eu quero que o fundo do Bradesco compre tanto da Sabesp, o fundo do Itaú, o fundo não sei o quê. Cada um sabia, o governador teve o poder de distribuir milhões de reais para cada entidade dessa, porque, vou dar um exemplo, ele botou a ação à venda a R$10, quando já se sabia que a ação na Bolsa estava 13. Era só o cara comprar e revender no dia seguinte para ganhar milhões de reais. Isso foi a privatização da Sabesp. E como é que você dá uma resposta dessa? Nós respeitamos contratos. Então, essa falta de ação, Anderson, é que depois vem o resultado. Aí você tem que chamar a militância, tem que fazer um esforço para tentar ganhar. Às vezes pode ganhar, pode não ganhar. É porque realmente faltou política nesses anos. Marco, parece até que foi combinado, porque eu destaquei exatamente esse ponto que você citou ainda há pouco a respeito dos combustíveis, porque esse governo Lula é uma gestão com pouquíssimas políticas de Estado, trabalha sempre na base dos puxadinhos, dos benefícios, dos incentivos pontuais, para resolver essa questão, inclusive, do preço alto do diesel, ao invés de investir na reestatização de refinarias, como você muito bem lembrou aqui para a gente, refinarias foram entregues por governos anteriores, tornando o Brasil autossuficiente na produção do diesel, com essa reestatização
das refinarias, o governo federal propõe um subsídio a importadores de combustíveis até o fim desse ano. Por que esse governo não tem uma marca, não produz políticas de Estado que se coloquem no sentido de, acima de tudo, resolver as questões na raiz? Porque eu acho que é da natureza dele, é da natureza do Lula e do governo, né? Há uma avaliação, eu nunca atuei dentro do PT, né? Nunca fui filiado ao PT, mas claramente o PT tem uma disputa interna em que há um setor que a gente pode chamar social-liberal, neoliberal, seja o que for, mas talvez mais social-liberal, para não dizer que é neoliberal, mas que acredita nisso, né? Acredita em concessões, acredita em privatizações, acredita que o Estado pode ter uma atuação de incentivo a determinados setores e deixar isso mais ou menos livre. Eu acho que isso acontece. E efetivamente, acho que houve uma guinada no PT e de boa parte da esquerda brasileira, a partir do fim da União Soviética, em que se ficou proibido falar de reestatização. É algo incrível, porque isso é falado na Inglaterra, é feito na Alemanha, em setores que não dão certo. A Alemanha é governada por um governo de direita, democracia cristã, tudo isso. E aqui no Brasil, não. Ou seja, o medo que a mídia fale, o medo de que, olha, estão aí os comunistas, olha, eles estão pegando as empresas dos outros, é algo que é tão fora da realidade, porque você é governo. Você é feito para governar em benefício da massa da população. Se eu quiser ajudar empresas, se eu quiser que empresas privadas do Brasil tenham competitividade, entrem com alta tecnologia, tem algumas coisas básicas. Eu tenho que oferecer energia em condições baratas. Eu tenho que oferecer infraestrutura em condições baratas. Desculpe, é muito diferente um empresário chegar numa cidade como o Rio de Janeiro ou como São Paulo e demorar 2 horas para chegar ao centro da cidade. E o cara chegar em Xangai e demorar 20 minutos num trem-bala até o centro de Xangai. É muito diferente. São as condições de transmissão, as condições de tecnologia, de internet, tudo isso. Agora, são coisas básicas. Como é que você entrega a energia do Brasil a todo um setor privado? Você já ter só a Eletrobras, já era algo fraco dentro do esquema. Agora, nem a Eletrobras você tem mais, né? Você vai perdendo o controle da energia, o controle dos combustíveis, tudo isso. Só tem uma coisa: o dia que vier um governo de direita, é muito fácil desmontar, porque basta continuar desmontando a Petrobras como fez o governo Temer e o governo Bolsonaro, porque o resto já foi. Então, você não pode deixar. Você tem que fazer coisas que revertam esse processo e mostrem à população que a reversão desse processo é uma reversão importante. Se você tem, por exemplo, a BR Distribuidora, se você tem 30% do mercado, como a BR tinha na época, você bota um preço em que os outros não podem cobrar muito mais alto, sob pena de perder na concorrência e não conseguir mais se firmar no mercado. Mas você entrega e vem um governo, teoricamente de esquerda, e não reverte isso, o que acontece? Quando, o Anderson, tem uma coisa seguinte: na vida, você tem que tomar algumas decisões. Quando você não toma, a vida toma por você. Isso pode ser na sua vida, pessoal, olha, eu estou sentindo alguma coisa, não, mas eu agora não preciso ir ao médico, depois eu faço o exame, depois, uma hora você pifa, não tem jeito. É aquela história, não vou fazer isso vai atrapalhar o mercado, vão me criticar, vão fazer... Aí, quando chega na crise, você não tem instrumentos que você teria. O Brasil já teve todos esses instrumentos, nas telecomunicações, na infraestrutura, tudo isso, e foi abrindo mão, e o resultado é muito ruim. O resultado dos anos 90 para cá é um resultado de desenvolvimento muito ruim, de desindustrialização e de pobreza na era dessas grandes cidades, nas áreas industriais. Isso é claro. É um país que se desindustrializou, que perdeu empregos de qualidade, que fez a sua população ficar jogada e ficar, hoje a gente chama de uberizada, antes a gente chamava de forma precária. Ô Anderson, eu lembro de uma coisa, talvez as pessoas não lembrem. Em 1990, quando o Collor assumiu
o Collor saiu fechando estatal, a Embrafilme fechando, mandando embora dezenas, milhares de funcionários públicos. Tal. Logo depois, com a abertura das importações de carros, começaram a aparecer, se chamava Topic, umas vanzinhas pequenininhas, tal, começaram a fazer transporte de escolar. Isso. Aí você olhava, era engenheiro, advogados, funcionários estatais que tinham perdido o emprego, receberam indenização e foram viver. Essas pequenas vans se transformaram em vans que faziam o transporte entre bairros e até o centro da cidade. Aí, ou seja, o processo da precarização vem de 30 anos. Isso não é assim. Não surgiu agora o fato de você ter crime organizado controlando transporte alternativo, não surgiu de um dia para o outro. Surgiu lá quando se desmontou o esquema estatal do Brasil, em que engenheiro, advogado, contador, tudo foi pegar carrinho para dirigir a criança para a escola. Foi isso. Isso foi um processo que foi se multiplicando ano após ano, e dá nisso. Então, quando a gente não enfrenta alguns problemas básicos, e Anderson, não é que você vai dar cavalo de pau na economia, você não vai dar nada, mas setores estratégicos, você tem que prever que isso vai dar problema. Como é que você deixa a água do estado de São Paulo na mão de uma Sabesp desse jeito? Como é que você deixa a água do Rio de Janeiro? A produção ainda está na mão da SEDAI, não se sabe até quando, dependendo do que o governador também vende. Então, é uma situação muito complicada, porque vai pagar o preço. Às vezes não paga no seu governo, paga no governo seguinte, mas vai pagar o preço. E eu acho que essa história de não tomar algumas decisões estratégicas básicas, né, eu acho que a gente paga o preço de ficar na mão do mercado e ter pouco resultado em determinados setores para mostrar à população. Sempre nessa lógica de conciliação. O Marco, antes de a gente continuar aqui, eu quero só fazer uma lembrança aqui aos nossos espectadores. Pessoal, a gente está sorteando ao longo dessa semana o livro que está aí na tela. Feminismo, Família e Reprodução Social, da Daniele Jardim, publicado pela Usina Editorial. A Daniele, inclusive, esteve conosco ontem aqui no programa falando sobre esse livro, dentro dessas parcerias que o Faixa Livre está construindo com editoras aqui no nosso país, para que você concorra a um exemplar desse livro, que vai ser sorteado amanhã, quinta-feira. É só você enviar seu superchat ou seu super sticker. Manda aqui a sua pergunta para o Marco Antônio, para os nossos próximos entrevistados, manda seu comentário via superchat, manda também o seu super sticker, e amanhã a gente vai sortear um exemplar desse livro que está na tela, Feminismo, Família e Reprodução Social, da Daniele Jardim. Mais uma vez, toda semana a gente sorteia um livro aqui entre os nossos espectadores, diante dessas parcerias que a gente está construindo com editoras no nosso programa. Essas parcerias incluem, inclusive, cupons de desconto, para que vocês possam adquirir as obras nos sites das editoras. Então, manda sua participação via superchat, super sticker e concorra a um exemplar dessa obra que está na tela. Sorteio, mais uma vez, lembrando, amanhã, no final do programa, sexta-feira é feriado, amanhã é o último programa da semana, a gente vai sortear esse livro que está na tela entre os espectadores que enviarem superchat, super sticker ao longo de toda a semana. Quem enviou ontem, hoje, quem enviar hoje, quem enviou na segunda-feira já está concorrendo a essa obra. Marco Antônio, eu queria passar aqui para falar contigo, voltar à disputa eleitoral no nosso país, porque uma, talvez, novidade, digamos assim, que esteja no radar para essas eleições sejam as candidaturas de uma esquerda mais radical para vagas ali no Congresso Nacional em especial. A gente teve aí, na semana passada, a filiação do Jones Manoel ao PSOL, a filiação o Jones Manoel é do PCBR, mas o PSOL cedeu a legenda para que o Jones pudesse se candidatar a deputado federal, porque o PCBR ainda não chegou ali, não se constituiu propriamente como um partido, não tem ali o número de assinaturas, enfim. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do papel que essas candidaturas de uma esquerda mais radical devem exercer nessas eleições de 2026. Dá para acreditar que parlamentares dessa esquerda, que não se rendeu, como a gente chama aqui, podem ter sucesso no sentido de produzir um diálogo maior com a classe trabalhadora? A gente sabe bem que, pelo parlamento, não é o espaço onde a gente vai resolver os problemas do país propriamente. Esse processo precisa se dar na base, no diálogo direto com a classe trabalhadora. Você acredita que essas candidaturas podem exercer esse papel diante do quadro político que está colocado, do quadro social, acima de tudo? A gente falou das igrejas neopentecostais, que tem uma inserção enorme na base
da classe trabalhadora. Você acha que essas candidaturas podem furar essa bolha de alguma forma, diante da inexistência de trabalho de base que existe aqui por parte da esquerda, ou de um trabalho de base muito restrito, muito limitado dos partidos do nosso campo? Olha, eu acho fundamental que a gente tenha um crescimento da qualidade de esquerda no parlamento, né? Se a gente tivesse algumas prioridades, em termos gerais democráticos, seria, primeiro, termos um equilíbrio no Senado, impossibilitando que o bolsonarismo ganhe maioria no Senado. Isso é fundamental. Algumas coisas aconteceram que foram boas, acho que a chance da gente ganhar a gente, quando eu digo progressistas, muito amplamente falar, né? Uma vaga em São Paulo, uma vaga no Rio de Janeiro que não existiam, né? Não existiam. Isso é importante. É importante que faça no Nordeste tudo isso. Agora, na Câmara dos Deputados, essa eleição do Senado é uma eleição majoritária que é difícil, mais à esquerda, a gente ter muitos nomes, tal. Mas na eleição da Câmara dos Deputados é fundamental algumas coisas. Primeiro, vamos ser claros, a maior bancada nessa área progressista, não há mínima dúvida, será a bancada do PT. Eleger nomes mais à esquerda no PT é importante. É importante. Equilibrar o jogo dentro do maior partido da esquerda é importante. Tem gente boa e tem realmente uma parte absolutamente liberal dentro da bancada do PT, que é complicada, mas é importante. Em outros partidos, também é importante que nomes que tenham projeto de desenvolvimento, projeto de país, apareçam no... Hoje em dia, PSB e PDT é muito difícil, um ou outro, assim, pode, por problemas regionais, ainda estão nesses partidos, tal, mas que no PCdoB tenham pessoas com mais capacidade, com mais projeto de desenvolvimento. E a esquerda mesmo, eu acho importante se você pode ter alguns deputados a partidos à esquerda, né, quase todos serão filiados ao PSOL, né, que façam a pressão pela esquerda no governo Lula, eu acho fundamental. Acho fundamental porque não se ganha sempre, acho que até na maioria das vezes você é atropelado, mas em algumas vezes você consegue reverter coisas que são feitas agora mesmo. A história dos rios na Amazônia, se não houvesse pressão à esquerda, a situação não está resolvida na história da privatização dos rios, mas houve uma força de mobilização que veio da base, veio de parlamentares à esquerda para se reverter o processo, pelo menos temporariamente. Então, eu acho fundamental. Acho muito bom que o Jones e outras pessoas se candidatem em legendas que seja possível, porque um mandato de alguém do Centrão é algo que a gente sabe o que é. É benefício próprio, benefício do grupo econômico que o financiou. Mas um mandato de alguém de esquerda, é possível fazer muita coisa assim. É possível ganhar uma representatividade junto à base, não só porque você tem um gabinete à sua disposição, com pessoas trabalhando, como você passa a ter acesso não só a informações, como acesso a estudos, a gente no Congresso, às articulações que existem e, principalmente, você começa a formar uma corrente de pensamento em vários estados sendo representados. Vale lembrar que naquela época de MDB e Arena, o MDB tinha a chamada área autêntica, que era minoritária no MDB, mas era muito importante. Era muito importante. Cara, a eleição de 78, por exemplo, olha, vai longe já isso, né? Sabe, a eleição, na época, era do Grupo Autêntico, do Zé Eudes como deputado estadual pelo MDB aqui, o Antônio Carlos, do MR8, como vereador, depois sofreu, inclusive, o gabinete dele sofreu atentados naquela reta final do regime militar. Era algo, você podia dizer, mas você tem 2, 3, eram fundamentais na articulação da base, na articulação dos movimentos da sociedade civil. Isso é muito importante. Ter essa representação, eu acho que é muito importante. E com o mínimo de esperança, né, da gente poder ter um pouco mais. Eu estava vendo no outro dia, você consegue ter número de deputados progressistas em torno de 130.
sabe, é um absurdo isso, é muito pouco. Quando você tem qualquer pauta econômica daquelas do grande capital, o placar é sempre 300 a 130, 280 a 120, dependendo do quórum, se foi mais ou menos deputado. Quando você tem muito, você chegou a 135 deputados. Então, subir esse número de deputados é fundamental. Pressionar o governo pela esquerda é fundamental, porque senão tende a ser um processo de conciliação na lógica de que podemos melhorar um pouquinho e vamos tocando o barco. Só que eu acho o seguinte, Anderson, eu acho que em 26 ainda é possível ganhar. Eu não sei se em 30, sem o governo na mão, é possível voltar. Porque você junta só essa massa de religiosos conservadores, militares, e aí todas as polícias e tal, milicianos, madeireiros, garimpeiros, gente conservadora, a extrema-direita e um governo federal na mão, por exemplo. Eu não sei se... O que aconteceu na história do Bolsonaro, de ter perdido a eleição, é algo que eu acho que eles não repetiriam. Sim. Eu acho que eles não perderiam a eleição de 2030 se eles ganharem em 2026. E aí é um desastre para esse país. Eu não sei em quanto tempo seria possível recuperar para minimamente reorganizar o país. Então, acho que a eleição de 26 é muito importante, e ter gente no Congresso Nacional à esquerda do que é a maioria do governo é fundamental. E as pessoas, às vezes, eu noto que as pessoas às vezes ficam com raiva de quem critica o governo pela esquerda. E na verdade, eu acho que são as pessoas que poderiam ser as mais leais. As mais leais, porque gostariam que desse certo. Gostariam que as coisas melhorassem, que a gente tivesse uma base popular que derrotasse sempre a direita. Então, quando você faz a crítica pela esquerda, né, desde que seja uma crítica bem fundamentada e apostando caminho, é melhor do que você ter aquele pessoal que só abaixa a cabeça, está tudo bem, porque às vezes não está tudo bem. E é importante dizer que não está tudo bem. Agora, eu espero que esses companheiros tenham sucesso, né, e que a gente possa ter ali no Congresso alguns deputados em vários estados brasileiros que sejam esses articuladores da sociedade civil mais progressista. Eu considero que até em 2030 dificilmente a extrema-direita vai cometer os erros que cometeu nas eleições de 2022, até porque dificilmente a gente vai ter uma nova pandemia até lá. E eu acho que a Covid-19 foi fundamental para a derrota do Jair Bolsonaro nas eleições últimas que nós tivemos. Ele enfrentou muito mal, né? Ele enfrentou muito mal. Sem dúvida, sem dúvida. Enfrentou muito pelo contrário, ele colocou os brasileiros sob risco, acima de tudo, com aquele discurso negacionista. Enfim, eu acho que isso teve uma influência muito grande no resultado eleitoral de 2022. Marco, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria uma rápida análise tua a respeito do cenário de anomia política que a gente tem no Rio de Janeiro, essa situação gravíssima envolvendo o Cláudio Castro, governador que foi cassado, mas no dia anterior a cassação lá pelo Tribunal Superior Eleitoral acabou renunciando ao mandato para tentar, num golpe ali, eleger o seu candidato ao governo do Estado na Alerj, enfim. Como é que você observa todo esse cenário? A gente vai ter, no próximo dia 8, a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito se teremos eleições diretas ou indiretas aqui no Rio de Janeiro. Mas você que mora aqui no Rio de Janeiro, acompanha muito o processo político, como é que você analisa esse quadro que está colocado, mais uma vez, de anomia no processo político do nosso Estado, com mais um governador cassado, diante já de tantos ao longo dos últimos anos? Eu acho que é inacreditável o processo do Rio de Janeiro nessas últimas décadas. É inacreditável, porque algo que não era bom, né? Eu comecei como estagiário cobrindo política na Assembleia Legislativa e vinha de um processo que, na época do Chagas Freitas, o Chagas Freitas tinha quase toda a Assembleia Legislativa na mão, né, com exceção de meia dúzia de deputados, e era o chamado clientelismo, literalmente, aquela coisa, o Jorge Leite nomeava em Madureira os fiscais, a região administrativa, tal, mas era clientelismo, literalmente, né? Cláudio Moacir, no interior do Estado, e aí ia todo mundo. Quando você vem o Brizola, né,
o Brizola consegue até uma bancada maior, mas minoria, né? E tem que um ano depois fazer um acordo com o PMDB do Cláudio Moacir para não ser derrubado ali na Assembleia Legislativa. Mas ainda era um processo muito diferente do que é. O Rio de Janeiro tem uma definição, eu tenho um amigo meu que está terminando agora, está se aposentando, trabalhou muitos anos como concursado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E eu encontrando com ele, ele disse, qual é a diferença? Eu disse, não, a diferença é que antigamente os bandidos financiavam os vereadores, agora eles mesmos são os vereadores. Então, o Rio de Janeiro perdeu completamente o rumo nessa relação criminosa que vai da base da sociedade para os órgãos de governo e para os órgãos do Poder Legislativo. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é uma vergonha, passando por Sérgio Cabral, passando por Pisciani, passando por toda essa crise que a gente vê. E é só um símbolo do que se transformou a política do Estado do Rio de Janeiro. Mudar isso não é fácil. Nesse momento, o fundamental é tirar esse grupo que está no poder, né? Que vem aí numa sequência desde Sérgio Cabral, né? Que se acentuou com a dupla Witzel-Cláudio Castro, né? Witzel-Cláudio Castro e bolsonarismo, que por trás de tudo isso, hoje, tem o bolsonarismo que dá cobertura a todo esse processo. Eu acho que, tendo em vista quase que o banditismo, entre aspas, estampado nos processos da Assembleia Legislativa, o Supremo Tribunal Federal tende a botar a eleição direta, né? Que não botaria numa outra situação, né? Respeitaria o tal renúncia, que claramente foi um golpe do Cláudio Castro para ter eleição indireta, mas diria que formalmente ele já renunciou, tal. Mas eu acho que a situação do Estado do Rio de Janeiro é uma situação tão desesperadora que eles vão botar a eleição direta para basicamente os últimos 6 meses de governo, né? Se tiver eleição direta, seria em maio para tomar posse logo depois, no início de junho. Então, eu acho que a situação do Estado do Rio é uma situação que, para ser revertida, tem que ser revertida aos poucos. E tem que ser revertida num processo que primeiro, eu não tenho esperança de tirar o clientelismo nessa relação, mas tirar pelo menos o banditismo explícito. E, segundo lugar, o Rio de Janeiro tem que ter, com um apoio federal, um processo de revitalização econômica. Urgente, é que sejam dirigidos para o Rio de Janeiro as políticas de novas indústrias, que não é nova indústria de fazer nova indústria de sapato, não, nova indústria chamada indústria 3.0, pegar, articular toda a área estatal de ciência e tecnologia que o Rio de Janeiro ainda tem com as universidades federais, com os institutos como Manguinhos, e aproveitar isso num investimento claro de reverter a situação a que foi deixado o Estado do Rio de Janeiro. A gente tem que lembrar, aliás, tem uma pessoa que o Elias Jabbour fala muito disso em relação ao Rio de Janeiro, e ele está correto. O processo de desindustrialização no Rio de Janeiro foi fatal. Se você anda, eu sou uma pessoa que vive sempre na zona norte do Rio de Janeiro, a zona norte do Rio de Janeiro tinha uma área industrial importante, que podia não ser a mais moderna do país, mas empregava ali melhores salários e que articulava a comunidade com melhores condições de habitação, as pessoas moravam melhor. Tudo isso foi se perdendo nesses anos, desde, se você olhar, Maria da Graça, Jacaré, São Cristóvão, Fazenda Botafogo, eram áreas que as indústrias simplesmente desapareceram. Olha, cada vez o cara diz assim, não, aqui tinha uma indústria, agora vai surgir um shopping. É um desastre. Isso é um desastre, porque é emprego de baixo salário, sem nenhuma inovação. E foi isso que o Rio de Janeiro aconteceu com o Rio de Janeiro. Eu conheci, Anderson, o Mercado São Sebastião, era uma potência, o Mercado São Sebastião. Conheci Fazenda Botafogo, eu visitei em Parada de Lucas, fiz no final dos anos 80, 87, 88, a gráfica da Bloch Editores. Fazia de tudo lá, era um monstro, muita gente empregada, muita gente funcionando. Então você tem desde a fábrica de tintas, a Bloch, a fábrica de roupas, tudo isso foi desaparecendo do Rio de Janeiro e foi substituído por precarização,
né? Esse foi, deixa o mercado funcionar. Então, o Rio de Janeiro abriu espaço para o banditismo, a situação que nunca foi boa, a história de Esquadrão da Morte vem dos anos 60 aqui no Rio de Janeiro, sempre teve essa relação policial complicada, mas essa relação, junto com a pobreza crônica, com o esvaziamento econômico, possibilitou a que o Rio de Janeiro hoje seja dividido em áreas pelas milícias, pelo tráfico, por tudo isso. Então, reverter isso depende de reverter a situação econômica e tirar, principalmente, o banditismo instalado entre governo e Assembleia Legislativa. O Marco Antônio, eu sou vizinho, inclusive, dessa loja, dessa fábrica de tecidos que virou um shopping aqui no Rio de Janeiro, que você conhece bem. É muito grave, de fato, a situação da industrialização aqui no Rio de Janeiro. Lamentavelmente, a gente chegou a esse ponto, o setor de serviços aumentou, cresceu demais aqui no nosso estado ao longo dos últimos tempos e a indústria abandonou o Rio de Janeiro. É muito triste e a gente chegou a esse quadro graças às gestões seguidas, corrupção, enfim, escândalos que se sobressaem aqui no nosso estado. É um tema que a gente vai ter que discutir com maior profundidade no próximo papo, viu, Marco? Porque o nosso tempo está encerrado. Quero agradecer muito a tua presença, a tua participação conosco aqui no Faixa Livre. Obrigado por ter voltado aqui a fazer esse diálogo com a gente. Em breve, a gente volta a conversar aqui no programa. Uma boa quarta-feira. Obrigado, Anderson. Obrigado, Anderson. Um abraço a todos do Faixa Livre, tá? Obrigado. Até a próxima. Conversamos aqui com Marco Antônio Monteiro, jornalista e escritor, fazendo uma análise profunda a respeito dos problemas do nosso país. Falamos também sobre a situação aqui no Rio de Janeiro, no finalzinho desse nosso papo. Sempre bom fazer esse diálogo com o Marco Antônio aqui no nosso programa. Há algum tempo ele não conversava com a gente.